Erros para evitar na hora da troca do óleo do motor. O meu nome é Herbert e seja bem-vindo à Academia de Motores. A hora da troca de óleo do motor é o momento mais importante da vida do motor, do seu carro, da sua moto. É o momento da renovação, da preservação e da higiene também. Ele não somente faz o papel da lubrificação, ele também faz o papel da higienização do motor. Aditivos detergentes, né? E como para cada tipo de sujeira há um determinado tipo de produto para se limpar, para cada tipo de motor é um tipo de óleo. E normalmente ele é especificado pelo fabricante daquele motor. E tem todo um ritual, todo um processo para fazer a troca do óleo. Existem vários erros que você precisa evitar, várias situações que podem ocasionar, ou na hora ou mais para frente, problemas sérios no motor, na sua vida ali cotidiana do dia a dia, tá? Mas fica tranquilo, eu vou te ajudar. Eu vou fazer você entender e compreender todos os passos que levarão você a fazer a troca de óleo bem sucedida. Fica tranquilo. Mas antes disso, eu já vou pedindo para você deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Se te interessar também, tem um curso bacana aí, que eu deixei nos comentários o link, né? Clica lá para você se informar, um curso legal, denso, cheio de informação, facinho de entender, fácil de pagar também, tá? Com tudo sobre motores. Se está na hora de aprender sobre motor, então a hora é agora, meu parceiro. Clica aí, você não vai se arrepender, tá? Um curso que eu elaborei durante 4 meses de gravação. Muita informação, muita densidade e massa crítica lá. Você não vai se arrepender, tá bom? É isso aí. Bora pro vídeo. Nada é mais prejudicial e destruidor para uma máquina do que o erro na lubrificação. Seja ela qual for, tudo que há mecanismos e houver atritos entre peças, a lubrificação é um procedimento vital para a durabilidade daqueles componentes, de todos aqueles componentes que existem naquela máquina em si. Porque todo o processo de lubrificação de máquinas requer 3 regras principais. A primeira delas é a renovação. É o tempo da troca do lubrificante. A renovação dos espectros e moléculas que fazem o processo de redução de atrito entre os componentes. A aplicação do lubrificante adequado para aquele tipo de máquina, aquele tipo de tecnologia. Através de estudos, testes e análises, é determinado pelo fabricante e pelo engenheiro daquela máquina que tipo de lubrificante é necessário para manter a durabilidade de todos os componentes. E por último, a técnica de lubrificação. São procedimentos e maneiras que fazem com que você atenda aos requisitos básicos para que o lubrificante acesse a todos os componentes e promova também a eficácia daquele lubrificante especificado pelo engenheiro, pelo construtor daquela máquina. Ok, para o seu motor isso não seria diferente? Então vamos enumerar os 6 passos para uma troca de óleo perfeita. 1. Fique atento ao prazo da quilometragem e tempo de uso do óleo lubrificante. É porque esse prazo pode variar, dependendo do tipo de uso e do tempo de uso do lubrificante. Se você expõe o uso do carro a situações severas, por exemplo. Uso urbano é uma situação severa. Inclusive está lá no manual do carro. Né? Condições severas de uso. É o tal do anda e para, sobe e desce. Né? Essas situações fazem com que propriedades do óleo sofram exercícios severos, excessos de uso, excessos de condições extremas, né? E promovam aí a perda da efetividade, a perda da eficácia de todos os seus componentes e espectros de evolução do óleo. A outra coisa que determina isso é o tempo. É o tempo porque uma vez que o frasco está lá na prateleira, paradinho lá, tampado ainda, né? Ele não tem prazo de validade. Você vai olhar atrás do frasco, não tem data limite de validade. Porém, uma vez que você abriu o frasco e adicionou ele ao motor, passou pelo primeiro processo de aquecimento, então inicia-se aí uma catálise. E essa catálise é para liberações de princípios ativos do próprio óleo. Quimicamente falando, vai dar um start no óleo. O óleo vai começar a se desenvolver ao último estágio da fabricação dele. Né? Mas essa catálise acaba por iniciar um processo de evaporação também. E nessa evaporação se perdem vários componentes importantes que existem dentro do óleo. Então, presta muita atenção. Está chegando no prazo. Observa o histórico de uso, se você usou no perímetro urbano,
corta pela metade, né? Se todo mundo costuma, exemplo, tá? Usar 10 mil em perímetros urbanos, corta pela metade. Chegou nos seus 5 mil, já começa o processo de troca de óleo. E se você percebeu que bateu nos seus 6 meses, né? Mesmo usando ou não, também já começa o processo. 2. A primeira coisa, carro no nível. Ponto. É fundamental que o carro esteja no nível ideal, no nível correto. Nenhuma inclinação lateral, nem para frente, nem para trás. Não pode estar assim, não pode estar assim, nem assim, nem assim. Por causa de 2 fatores. Primeiro é o processo de escoamento, para que você consiga tirar todo o óleo que existe dentro do motor, o máximo possível. E para isso, o nível do carro é fundamental, porque o ponto de escoamento onde estava o bujão que você soltou, aquele ponto de saída do óleo, precisa que o motor esteja realmente no nível correto para que todo o óleo consiga encontrar o caminho da saída do cárter. E depois, para quando você colocar o óleo novo também, quando você for conferir a medida, ele esteja realmente também no nível para não enganar você na vareta. Por falar em tempo de escoamento, é fundamental esperar o tempo. Por quê? Com o óleo quente, ok? Porque o óleo quente, ele ainda mantém a velocidade, ele mantém a fluidez. Espera aí meia hora, 40 minutos de escoamento. Quanto mais você esperar, melhor é, ok? Que leva um certo tempo, tá? E esse tempo é fundamental você esperar. Por isso que eu sempre recomendo, quando você for trocar o óleo do motor do seu carro, procure o seu mecânico de confiança. Alguém que encare esse evento com total importância. Porque se você for naqueles lugares que vendem super troca de óleo, então aí você vai ver uma super fila para troca de óleo, um drive-thru de troca de óleo. Assim. É uma linha de produção, o cara vai abrir o bujão, vai colocar o escorredor embaixo e vai deixar o óleo sair e às vezes ainda está escorrendo, ele já vai lá e põe o bujão. Fecha para atender o próximo cliente. Com isso, você ainda retém uma quantidade muito grande do antigo lubrificante. E se você comeu bola, ficou um óleo lubrificante lá que já não está muito legal, isso pode prejudicar o desempenho do próximo óleo. Então, o seu mecânico, ele vai tirar o tempo necessário que for. Ele vai pôr o carro num elevador onde ele vai ficar plano, vai soltar o parafusinho do cárter, que é o bujão, a gente chama de bujão ali, né? É um parafuso, você solta ali, é um parafuso lá, que é uma tampa, ok? Uma tampa, tira lá e começa a escorrer o óleo, cuidado que o óleo quente, ok? Se você for fazer na sua casa, que não é nenhum problema você fazer isso na sua casa, durante o final de semana, quer cuidar do seu poçante, fechou, sem problema. Desde que você obedeça essas orientações que eu vou te dar, tá? Fica tranquilo. Então ele tem que estar no nível. Tem um macete se você quiser trocar o óleo em casa. Eu fazia isso muito. Eu trocava muito óleo em casa e em casa eu não tinha elevador para fazer isso. Então o que eu fazia? Eu levantava um lado do carro, né? Colocava um cavalete, ok? Não confiava no macaco. Não confia somente no macaco para você enfiar o cabeção lá embaixo. Porque o macaco pode quebrar e cair na sua cabeça. Ok? Pode cair na sua cabeça, como já aconteceu comigo, ok? Já aconteceu comigo, ok? Tomara que isso não aconteça com vocês também, só que comigo caiu do elevador e quase que me matou, bicho. Mas isso é para uma outra história, ok? Então ponha um cavalete para não confiar somente no macaco. Solte o bujão, a tampinha lá, ponha a bacia embaixo, e aí você sai debaixo do carro e abaixa o carro. Deixa o carro no nível novamente. E deixa escoando lá. Quando passar o tempo, já que vai estar na sua casa, se você puder deixar umas 2 horas escoando, é legal, é bacana, é saudável, ok? Não é nenhum exagero isso. Aí sim você volta a levantar novamente. Okay? Ponha o cavalete de novo. E aí sim você tampa. Põe lá e tampa. Tá? Vou ensinar com você como se tampa. E aí você tira o óleo de baixo e continua procedimento, trocando o filtro também, você vai tirar o filtro, vou ensinar você como você trocar o filtro. Mas tem que ser com o óleo quente, com o motor quente, o óleo quente, para você aproveitar a velocidade do óleo. 3. A hora de pôr a tampa de volta. Não é a tampa de cima do motor, não. É a tampa do bujão, é a tampa do cárter ali. É um parafusinho, e nesse parafusinho vai um anel, esse anel é um anel esmagável. Ele pode ser de alumínio, pode ser de latão, de bronze, né? Normalmente um material esmagável. Alguns são até de O-rings, de borracha, né? Dependendo do tipo do carro que for, da moto que for, ok? E toma cuidado com o aperto. Por que tomar cuidado com o aperto? Porque durante a vida útil do motor, esse parafuso é desapertado e apertado várias vezes, dependendo do ano do seu carro, da quilometragem que ele tenha.
Isso já pode ter acontecido 15, 20 vezes, ok? Então, quanto mais cuidado você tiver, menos você agride as roscas, ok? Ou até mesmo a integridade desse parafuso. E é determinado pelo fabricante cerca de 3 kg de aperto, ok? Cerca de 3 kg de aperto. Principalmente para cárteres de alumínio, ok? Então, se você for trocar na sua casa, eu te aconselho, neste caso, um torquímetro sim, ok? Um torquímetro não precisa ser aqueles tão caros, ok? Mas para que você evite excesso de esforço, não pode apertar muito, não. Tá? O seu mecânico já vai ter habilidade. Se ele não estiver usando o torquímetro, fica tranquilo que ele tem a habilidade de saber o aperto correto ali. Alguns não, né? Alguns não. É por isso que eu sempre digo que a escolha do profissional que atende o seu carro é fundamental. E a troca desse anel é fundamental, porque esse anel é que vai proporcionar a vedação correta, para não ficar pingando óleo na rua e você ser pego de surpresa por uma pane seca de óleo, né? E esse aperto de 3 kg, aproximadamente 3 kg, é tanto para preservar a integridade das roscas e do parafuso, mas como para proporcionar o esmagamento desta arruela. Que o esmagamento dessa arruela vai estampar o formato de assentamento do parafuso e vai vedar, para não ficar vazando óleo. 4. Sempre, 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 sempre troque o filtro de óleo. Não existe economia mais desinteligente do que economizar no filtro de óleo. Uma simples troca sim, troca não, podem provocar danos severos no funcionamento do motor. E quando eu digo severos, é exatamente isso que determina a durabilidade do motor. Além do erro e a alteração da viscosidade, a reutilização do filtro de óleo fazem com que os microfuros existentes no tecido do filtro sejam obstruídos. Porque as pessoas analisam e aprovam o mesmo filtro para recolocar de volta, para pôr de volta e reutilizar, por conta da aparência. Mas o filtro não está lá para ele ser bonito ou feio. O que acontece é o seguinte, as sujeiras que saem do motor, elas são muito pequenas, ok? Muito pequenas mesmo. São pequenos pedaços do próprio motor, porque usou logo, ele se desgasta, porque por melhor que seja o funcionamento do óleo, o desempenho do óleo, sempre há algumas partículas do motor que ficam espessas no óleo, ok? E essas partículas, grande parte delas são retidas pelo filtro. E são muito pequenas. Talvez com o microscópio você consiga enxergar. Então você olha para a aparência do filtro e você fala, não, mas esse filtro está novo ainda. Não tá. Não tá. E aí você pode reduzir a vazão do óleo. Reduzindo a vazão do óleo, você pode aumentar a pressão num ponto e faltar estruturas moleculares em outro. E aí com isso, em altas cargas, esse motor pode sofrer atritos entre peças, ok? E até mesmo, esse filtro pode começar a soltar impurezas no óleo novo e começar a riscar os pontos lisos do virabequim, pontos estratégicos do comando, né? Por uma simples economia de 30, 40, 50 reais. Okay? Um motor que poderia durar em seus 300, 400 mil, vai durar 150, 180. Ok, como é que se troca? Para soltar o filtro, eu te aconselho umas ferramentas assim, porque pode ser que você seja pego de surpresa, de um filtro muito apertado por conta dessa prática, e aí tenha dificuldades. Então para cada carro existe uma ferramenta determinada, mas tem uma ferramenta muito boa, vou até pôr uma foto para vocês aqui, ó, de uma ferramenta que ela serve para 90% dos filtros. Ok? Um tridente assim, né? Tem umas garras ali, conforme você gira, esses tridentes fecham aí, garram no filtro e você vai conseguir soltar com eficácia, ok? Se for fazer na sua casa, então já compra um determinado para o seu carro, mas essa ferramenta serve para vários tipos de carros, né? Na moto não é necessário, na moto são tampas, né? São tampinhas que você solta ali, tira fora e coloca. E na hora de apertar, inclusive está escrito no frasco, está escrito na carcaça do filtro, não utilize ferramentas. Não utilize mesmo, tá? Passando esse lubrificante, rosqueia ele antes de rosqueá-lo, antes de colocá-lo no lugar. Além de passar esse lubrificante no anel, coloque um pouco de óleo dentro, né? Alguns carros o filtro fica numa posição horizontal. Aí não dá, aí não tem como. Você pode até pôr um pouquinho, mas tenta encaixar rapidinho para não vazar, ok? Mas aí você põe só um pouquinho de óleo lá dentro, que é para já predispor o circuito do óleo. Quando a pressão de óleo chegar lá no filtro, já vai ter óleo no filtro. Então você vai antecipar o circuito, você já vai para predispor o circuito. E o primeiro processo, que é o processo da partida de ignição, que é o processo mais perigoso da troca de óleo, que é onde você tem que ficar prestando atenção na luz do óleo, para ver se ela realmente apaga, ela vai se apagar mais rápido. Tá? Então se o seu carro for um filtro que você coloca ele de forma vertical, você pode até encher de óleo. Pode encher de óleo. Completa com todo o óleo lá dentro, você vai rosqueando devagar assim, e aperta com a mão. Ok? Aperta com a mão até onde sua mão der. Se você quiser, pega um pano, ok? Pega no filtro com um pano,
né? Para te dar atração. E aí você aperta com a mão até onde der e para. Tá? O olhinho que vai vedar. 5. O tipo de óleo. A qualidade do óleo. A viscosidade do óleo. É algo tão cuidadosamente determinado pelo fabricante. É algo de uma responsabilidade tão grande que para o engenheiro determinar esse tipo de viscosidade, esse tipo de velocidade, densidade do óleo, do tipo de óleo, das categorias e aditivos do óleo, é necessário uma exaustão de testes, uma exaustão de exercícios em situações severas de funcionamento, nas diversas formas em que esse motor pode trabalhar. Quem sou eu? Quem sou eu, pobre coitado, em dizer para você que outro óleo, outra viscosidade, outros índices são melhores, que vão abranger diferentes aspectos do processo de funcionamento a frio, a quente, a climas diferentes? Quem sou eu? Eu não sou ninguém para dizer isso para você. Então eu me ponho no meu lugar. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais experiência que eu tenha, jamais eu vou conseguir ter as oportunidades que o projetista, engenheiro, conseguiu ter para determinar, com auxílios de engenheiros químicos, empresas e laboratórios, para conseguir alcançar a excelência daquele tipo de óleo determinado pelo fabricante. Ok, só que o óleo evolui. Tudo evolui, o óleo também evolui. Então existem as evoluções do óleo, ok? SM, SN, SO, talvez já haja o P, por aí, ok? Então são aditivos desenvolvidos que podem auxiliar e ajudar e algum aspecto diferente de funcionamento ou até mesmo corrigir alguma situação variada por qualidade de combustível, tecnologia do motor, auxílio em qualquer outro tipo de artifício que o motor tenha, como sensores magnéticos, para não interferirem nesses tipos de sensores. Digamos que o seu carro não precise desses aditivos, mas ele também não pode atrapalhar os demais aditivos. Então, se você quiser modernizar o seu óleo para um tipo de óleo evoluído diferente, joia. Por favor, não mude a viscosidade, não mude o índice. Nenhum desses profissionais que te atende, eles têm massa crítica ou técnica o suficiente para chegar para você e determinar uma mudança na viscosidade. Em 30 anos de profissão eu digo para você que desmontei diversos motores na minha vida, vários motores. E vou deixar um link aqui para vocês de 2 vídeos. Um sobre a história do óleo e outro sobre um depoimento que eu dei sobre o que acontece com motores que a gente abre. Maior índice de destruição e defeitos que acontecem com o motor é por conta da alteração do índice de viscosidade do óleo. Então não faça isso. Se você tiver alguma dúvida com relação ao tipo de óleo que vai no seu veículo por falta de informação, existe o 0800 dos fabricantes de lubrificante. Existe o pessoal lá disponível para poder te orientar. Liga no 0800, é Vasco, é faixa, você não paga nada não. Aluga o cara lá, conversa com o cara, fala sobre as viscosidades, sobre tudo que é necessário, né? Eu tenho certeza que ele vai te orientar um óleo correto para aquele tipo de motor lá. Eu tenho certeza que ele vai seguir o manual. Ele vai seguir as orientações que o engenheiro determinou, tá? Não fica por conta própria tentando mexer nisso não. É uma coisa muito perigosa. E não fica caindo na onda desses produtinhos milagrosos aí não, tá? Tá aqui um link de um produtinho milagroso aí. Assiste esse vídeo. Você vai gostar, um vídeo sobre Militech, ok? Assiste aí. E aí se você quer colocar ou não, isso é uma decisão sua. Mas antes de você colocar, assiste aí, para você saber exatamente o que você está pondo no motor do seu carro ou da sua moto, tá bom? Mas o meu motor está muito rodado, eu preciso engrossar o óleo, porque para compensar as folgas que tem lá dentro, para ele parar de fumar. Isto não existe. Isso não existe, tá? É um cobertor curto. Se você tenta engrossar o óleo para corrigir algumas partes, outras partes que não sofreram nenhum tipo de degradação, como pequenos orifícios que existem dentro do motor, como o orifício do tucho, né? Ou então da válvula de alívio, você pode alterar essa fluidez e provocar aí uma catástrofe maior. Outra coisa, pelo amor de Deus, hein, gente? Esse negócio de sair colocando óleo de motores diesel em carros a gasolina ou carros flex, isso não existe, pelo amor de Deus. Os detergentes para motores diesel são diferentes, em alguns nem tem, tá? Então a pessoa, não, eu uso o óleo de diesel no meu motor e o óleo sempre sai limpinho. É lógico que ele sai limpinho, porque ele não fez a higienização, ele não limpou o motor. Aí você vai olhar, o óleo tá limpo, porque a sujeira ficou lá dentro, tá? Então não faça isso, por favor. 6.
É o descarte do óleo, meu chapa, o óleo velho. Você não pode sair jogando em qualquer lugar, pelo amor de Deus, ok? Você aí, dono de oficina, tenho certeza que você tem o baldizão lá, né? Que vê o pessoal para recolher, eles até pagam para isso, é legal, show de bola. E se você fez a troca na sua casa, pega esse resíduo de óleo que sobrou, que ele é hipercontaminante, né? Isso é nocivo ao meio ambiente, leve num posto de combustível. Eles vão ficar felizes, porque eles vendem aquele óleo. Tá? Entrega na mão deles, porque eles vão obedecer a normas ambientais. Isso é perigoso, tá bom? Não joga na pia, no ralo, pelo amor de Deus, você vai contaminar aí o nosso meio ambiente, o nosso querido e amado planetinha, tá bom? O vídeo acabou, mano. Acabou, mano. Tem mais nada, né? Só isso aí, mano. Se gostou, gostou. Se não gostou, o problema é seu. Não tem nada a ver com isso, não. Mas deixa o like aí, mano. Já que tá aí sem fazer nada mesmo, aproveita e se inscreve no canal, né, mano? Toma vergonha na cara. É isso aí, mano. Tamo junto. Come de